Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui no curso Natália Pires, sempre presente nas grandes batalhas. Zavo Lima na área, aula de história, você sabe que é com o Zavo Lima, História é Vida. Meus queridos, pessoal, ó, SpaceX. No último domingo, tivemos o segundo dia de prova da SpaceX, tivemos então aí a prova, né, que teve aí as questões de história. Você sabe que história é com o Zavo Lima, estamos aqui. Galera, ó, muitas mensagens, muitos pedidos, muitas perguntas sobre uma questão da prova da SpaceX de 2022. No caso, a gente faz 2021, mas é para o ingresso 2022. Sempre confunde, né? A prova 2021 ou 2022? Né? A prova para o ingresso em 2022. Galera, tivemos uma questão que foi bastante complicada, uma questão que tem um nível muito elevado, tá? Tem as versões da prova, nós estamos falando da versão da prova F, né? Essa prova que a gente vai mostrar para vocês. E aí, então, é a questão 42, tudo bem? Essa questão é de história do Brasil e uma questão bastante polêmica, né? Mas que não cabe recurso. A gente expôs aqui o gabarito extraoficial do curso de Natália Pires e aí a gente tinha testado uma alternativa que a maioria dos alunos, e eu acho que quase 100% dos alunos foi por essa alternativa, que foi a alternativa D, a Delta, né? Mas o correto, então, era a alternativa C, a alternativa, né, Charlie. Nesse ponto, galera, vamos então falar sobre essa questão, uma questão muito difícil, assim, o grau dela era bastante complicado, você tinha que ter um conteúdo muito específico para respondê-la. Aliás, né, uma análise geral sobre a prova da SpaceX em história, com certeza, tá, pessoal? Essa mediana vai subir, por quê? Porque a gente sabe que foi uma prova de nível muito elevado e diferente da prova do ano passado. Em outro vídeo nós falaremos sobre a prova como um todo. Mas vamos então se atentar a essa questão. Resolução da questão 42 da prova F. Ó, vocês estão aí com a questão na tela? Dá uma olhadinha, né? Temos aqui a ideia, tá, de que começa o texto, um breve texto, muito comum nas provas da SpaceX, breves textos. Ó, a Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como a Guerra do Paraguai, envolveu os aliados Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. Ponto. Tranquilinho? Tá? Somente diz para você sobre que está identificando que é a Guerra do Paraguai. Aí continua. Foi um conflito mais sangrento ocorrido na América do Sul do século XIX. Nada mudou, só apenas reafirmou o enunciado. E, né, relativamente a esse assunto, é correto afirmar que. Então ele não fez uma pergunta, ele apenas te deu assertivas, e nessas assertivas que estarão ali, nas alternativas, você vai ter que atestar aquilo que é o correto, o que se relaciona com esse conteúdo da Guerra do Paraguai. Até aí tudo bem, todo mundo já ouviu falar que a Guerra do Paraguai foi um conflito que envolveu Argentina, Brasil, Paraguai e o Uruguai. Tem a ver com a ideia de que a própria formação do exército brasileiro se deu nesta guerra. Tem a ideia, todo mundo já ouviu falar do Solano Lopes, né? Aquele ditador paraguaio que ocupou territórios da Argentina, do Uruguai e do Brasil, deflagrando uma guerra sangrentíssima. E todo mundo já ouviu falar da ocupação brasileira dentro do território do Paraguai, onde aconteceu um massacre dos paraguaios. Tudo bem, temos esse conteúdo geral, ó, é um conteúdo que não é tão desconhecido. O problema é que ele não fez uma pergunta, ele não fez uma questão, ele diz assim, ó, relativamente a esse assunto. Ou seja, qualquer coisa relacionada a esse assunto, dentro do que você sabe sobre o assunto. E aí você teria que ler as alternativas e fazer a eliminação daquilo que não se relaciona ao assunto. A diz, o primeiro avanço das forças paraguaias foi a invasão da província argentina de Corrientes, em 1865, tá? Bom, primeiro que a gente já está colocando uma coisa aqui de nome, uma data específica, e você teria que saber que essa está errada. Eu já acho que é um grau elevado eliminar essa. Pô, tem gente que não sabe nem o que é a província de Corrientes. Mas a guerra começou em 1864. Tudo bem, pessoal? 1864. Então você eliminaria A pela data. Ele disse que é 1865. Então eu teria que saber a data que começou a Guerra do Paraguai, 1864. Então a A está eliminada. A B diz, as tropas paraguaias, após a vitória na Batalha de Riachuelo, seguiram a sua ofensiva rumo ao Uruguai, com o objetivo de recolocar Aguirre no poder. Bom, para quem não sabe muito do assunto, talvez não sabe nem quem é Aguirre, certo? Aguirre é, então, aí o presidente do Uruguai que foi derrubado pelo Brasil. Olha só que coisa
né, elevada. E aí, não, pessoal, onde há a eliminação da B? A eliminação da B é que o Paraguai não venceu a Batalha do Riachuelo. A Batalha do Riachuelo foi vencida pelo Brasil. O Brasil derrotou o Paraguai na Batalha do Riachuelo. Beleza? Tá? C. Dentre as causas da guerra, pode-se destacar a invasão brasileira ao Uruguai e deposição de Aguirre. Pessoal, muito específico, isso foi extremamente específico, foi um nível elevado essa questão. Bom, a gente sabe no comum, o mais geralzão sobre o conteúdo de guerra do Paraguai é o fato de que quem iniciou teoricamente a guerra, na visão brasileira, foi quando o Paraguai invadiu o território do Brasil, o Mato Grosso, chegou até mesmo a chegar próximo da capital em Cuiabá e, né, aprisionou navios brasileiros. Isso é um ponto inicial, que até o Brasil vai declarar guerra ao Paraguai. E o Paraguai então tinha ocupado o Uruguai, né, para então, né, recolocar o Aguirre, isso está correto. Agora, a gente saber que um dos motivos da guerra foi o fato de que o Brasil tinha ocupado o Uruguai e derrubado o presidente Aguirre, e o Aguirre era um aliado do Solano Lopes, pouca gente sabe disso. Muito pouca gente sabe disso. Esta é a resposta correta do gabarito oficial. Cabe recurso? Não, não cabe recurso, porque isso está correto. Ele diz que é um dos motivos, dentre as causas. O Brasil, então, interviu dentro do Uruguai, derrubou o presidente Aguirre, que era muito pró-Solano Lopes, que estava tendo um pouco de problema com o governo brasileiro. E aí, quando o Brasil derruba o Aguirre, né, intervindo lá dentro, militarmente derrubando o Aguirre, aí sim o Solano Lopes vai ocupar o Brasil, vai invadir o Brasil. Olha só que coisa difícil. Essa é a resposta correta. Bom, a resposta delta. A maioria, eu creio que 100% dos alunos foram da resposta delta. Putz, que questão que induziu você ao erro. Sabe por quê? Porque tem um nome de uma pessoa que todo mundo ouve falar na história do Brasil e principalmente do Exército Brasileiro. Duque de Caxias. Olha só a resposta delta. Sob o comando de Caxias, as forças aliadas venceram uma série de importantes batalhas, chamadas de Dezembradas ou Dezembrada. Todo o conteúdo de história tem essa vitória do Caxias, tá? As Dezembradas, né? Tá na nossa apostila, tá tudo bonitinho. O problema é o final. Com a tomada de Assunção e a morte de Solano Lopes na Batalha de Serucorá. Bom, você viu Duque de Caxias, você viu Guerra do Paraguai, você foi lá e atestou a alternativa delta. Pode ver que essa questão eu peguei aí de um aluno que nos forneceu a prova, pode ver que ele atestou a resposta delta. A maioria dos alunos foi de delta, pessoal. Até mesmo induziu a gente aqui do GTP a atestar que essa inicialmente era a resposta correta. Tá? Questão de nível elevadíssimo, tá? Bom, o que está errado na alternativa delta? Está errado, pessoal, o fato de que o Solano Lopes e a Batalha de Serucorá foi feita pelo Caxias. Não, quem ocupou o Paraguai, quem derrotou o Solano Lopes, ou quem realmente viu a morte do Solano Lopes, foi o Conde d'Eu. O Conde d'Eu, certo? O marido da princesa Isabel. Não foi o Duque de Caxias. Esse é o erro da alternativa. E aí a ECO diz, um dos efeitos da guerra foi o aumento da dívida externa brasileira quando o Brasil passou a depender cada vez mais de empréstimos obtidos dos banqueiros norte-americanos. Tá tudo correto. Realmente o Brasil ficou endividado depois da guerra, mas pegou dinheiro com a Inglaterra e não com os Estados Unidos. Então a A e a E dava até para eliminar. O problema é que esse miolo, a B, C e D, né? Isso acaba deixando a questão de alto nível, tá? A resposta está correta, segundo o gabarito, a alternativa C. E aí o aluno teria que saber fazer essas eliminações. Eu julgo essa questão de um nível muito elevado, tá, pessoal? Caiu na prova da SpaceX com ingresso em 2022, tá? Não cabe recurso nessa questão. E aqui, curso de Natália Pires, sempre presente nas grandes batalhas, Zavo Lima, aula de história. Trago para você essa resolução dessa difícil questão. Os alunos pediram e a gente está disponibilizando para você a resolução da questão 42 na prova versão F, tá? Mas você pode encontrar nas outras versões, nas provas que você tiver, C, D. É só procurar a questão. Guerra do Paraguai, tá? Virá outras resoluções aí. Tamo junto, tá? Que vocês precisarem da gente, estamos aqui. Curso de Natália Pires, sempre presente nas grandes batalhas. Zavo Lima na área. Tchau!